Existem lugares no nosso planeta que parecem existir fora do tempo. Eles são antigos, vastos e guardam segredos que estamos apenas começando a compreender. O Rio Congo é um desses lugares. Não é meramente um corpo d'água. É uma força da natureza, um berço de vida e um guardião de mistérios profundos. Ele serpenteia pelo coração da África, uma artéria colossal bombeando vida para uma das maiores florestas tropicais do mundo. Suas águas são escuras, tingidas da cor de um chá forte pelos taninos da vegetação em decomposição. Essa escuridão é mais do que apenas uma cor. É um véu, escondendo um mundo que permaneceu em grande parte invisível aos olhos humanos por milênios. O rio é imensamente poderoso, perdendo apenas para o Amazonas no volume de água que descarrega no Oceano Atlântico. A idade deste rio está quase além da nossa escala humana de pensamento. Ele flui em seu curso por milhões de anos, abrindo seu caminho através do continente muito antes de nossa própria espécie caminhar pela Terra. Ele testemunhou a ascensão e queda de reinos antigos, a mudança dos continentes e a lenta e inexorável marcha da evolução. Essa imensa história está gravada em suas margens e depositada no sedimento de seu leito. Olhar para o Congo é olhar para trás no tempo geológico. É um fóssil vivo, uma relíquia de um mundo mais selvagem e primal. Sua jornada é dramática, começando nas terras altas da África Oriental e mergulhando por corredeiras e cânions em sua tumultuada jornada até o mar. Essa longa e violenta história o moldou em uma maravilha natural verdadeiramente única e formidável. Explorar este rio é um desafio de proporções épicas. Não é um curso d'água gentil e sinuoso. É um lugar de extremos. Suas correntes são traiçoeiras. Suas corredeiras são mortais e seu tamanho imponente é intimidador. Por séculos, ele foi conhecido como o Rio da Escuridão. Não apenas pela cor de sua água, mas pela profunda sensação de desconhecido que evoca. Aventure-se em suas profundezas é entrar em um reino onde as regras familiares do nosso mundo não parecem mais se aplicar. A densa selva que se aglomera em suas margens é uma parede verde, repleta de vida, grande parte dela ainda desconhecida. O rio em si é a fronteira final, um lugar onde o mapa ainda contém vastos espaços vazios, rotulados como inexplorados. Hoje, 19 de julho de 2025, o Rio Congo permanece tão enigmático quanto sempre. Ele continua a desafiar nossas tentativas de compreendê-lo completamente. Enviamos satélites sobre ele, barcos em sua superfície e até sondas em suas partes mais rasas. No entanto, o rio guarda seus segredos mais profundos. Ele representa uma das últimas grandes áreas selvagens do nosso planeta. Um lugar onde a natureza ainda reina suprema, poderosa e indomável. Ele nos lembra que, apesar de toda a nossa tecnologia e conhecimento, ainda existem cantos do nosso mundo que são selvagens, misteriosos e talvez destinados a permanecer assim. O Congo é uma presença humilde, um testemunho do poder e mistério duradouros do mundo natural. O Rio Congo tem sido há muito tempo uma fonte de vida e de medo para aqueles que vivem em suas margens. Por incontáveis gerações, suas águas foram tecidas no tecido do folclore local, dando origem a histórias que são passadas de pais para filhos. Não são contos de fadas simples. São avisos, explicações para os eventos inexplicáveis e aterrorizantes que o rio pode desencadear. As lendas falam de criaturas monstruosas à espreita nas profundezas turvas, espíritos que habitam as correntes rodopiantes e demônios da água que podem arrastar uma pessoa para baixo sem deixar vestígios. Essas histórias são uma forma de dar sentido a um mundo que é frequentemente perigoso e imprevisível. Elas refletem um profundo respeito e uma boa dose de medo pelo imenso poder do rio. Essa reputação de perigo não se baseia apenas em mitos. A história do rio está repleta de relatos arrepiantes de desaparecimentos. Desde os primeiros dias da exploração colonial,
Aventureiros europeus que buscavam mapear seu curso ou explorar seus recursos frequentemente desapareciam sem deixar vestígios. Homens como o oficial naval britânico James Kingston Tuckey lideraram uma expedição em 1816 para mapear o interior do rio. Sua equipe estava bem equipada, mas não era um páreo para as duras realidades do rio. Muitos, incluindo o próprio Tuckey, sucumbiram a doenças e ao ambiente implacável, sua missão terminando em tragédia. Essas histórias se tornaram contos de advertência, reforçando a imagem do rio como um lugar que consome aqueles que ousam desafiá-lo. As comunidades locais têm sua própria história, muito mais longa, de perdas. Para eles, o rio é uma presença constante que tanto dá quanto tira. Pescadores em suas canoas escavadas, conhecidas como pirogas, são conhecidos por partir pela manhã e nunca mais retornar. Às vezes, suas canoas vazias são encontradas à deriva dias depois, sem sinal do que aconteceu com os ocupantes. Foi uma tempestade repentina e violenta? Um ataque de hipopótamo? Ou foi algo mais? Algo que as lendas sussurram. A incerteza é o que torna esses eventos tão aterrorizantes. O rio raramente entrega seus mortos, e a falta de encerramento alimenta as histórias de forças sobrenaturais em ação, mantendo vivos os medos antigos. Esses contos de pessoas que desaparecem e ocorrências estranhas são mais do que apenas histórias assustadoras. São um registro histórico da relação entre os humanos e este rio formidável. Eles destacam a vulnerabilidade das pessoas diante de tal poder natural avassalador. O rio é um provedor, oferecendo peixes para a alimentação e uma rota para viagens, mas exige vigilância e respeito constantes. Os sussurros na água servem como um lembrete vital de que o Congo é uma entidade selvagem, não totalmente sob controle humano. Ele tem suas próprias regras, seus próprios ritmos e seus próprios segredos, e aqueles que ignoram os avisos frequentemente pagam o preço final. De todas as lendas que assombram a bacia do rio Congo, nenhuma é mais famosa ou persistente do que a de Mokele-Mbembe. O nome, que se traduz como aquele que para o fluxo dos rios na língua Lingala, pertence a uma criatura de imenso tamanho e reputação aterrorizante. Relatos de testemunhas oculares, coletados de aldeões locais e do ocasional explorador ocidental nos últimos 2 séculos, descrevem uma criatura semelhante a um dinossauro saurópode, de pescoço comprido. Eles falam de um animal marrom acinzentado, maior que um elefante, com um pescoço longo e flexível, uma cauda serpentina e uma cabeça pequena. Dizem que é herbívoro, mas ferozmente territorial, conhecido por virar canoas e atacar qualquer criatura que invada seu domínio, especialmente hipopótamos e crocodilos. A busca por Mokele-Mbembe tornou-se uma espécie de santo graal para os criptozoólogos. Numerosas expedições foram montadas, mergulhando nos labirínticos pântanos e afluentes da região de Likwalaoerbe, uma vasta área úmida e em grande parte inacessível na República do Congo, onde os avistamentos são mais frequentemente relatados. Essas expedições enfrentam desafios quase intransponíveis. O terreno é um pântano quase impenetrável. O clima é punitivo e a própria escala da área torna uma busca sistemática impossível. Apesar de pegadas tentadoras e testemunhos locais consistentes, nenhuma expedição jamais retornou com provas conclusivas, nenhum corpo, nenhum osso e nenhuma fotografia clara. A criatura permanece tão elusiva quanto um fantasma. Parte da razão para este mistério duradouro reside nas extraordinárias características físicas do rio. O Congo não é apenas largo, é profundamente profundo. Em seus trechos inferiores, ele esculpiu um cânion que mergulha a profundidades de mais de 220 metros, ou 720 pés. Isso o torna o rio mais profundo do mundo. Essas profundezas abissais são um mundo de escuridão total, imensa pressão e correntes poderosas e invisíveis.
é um habitat que mal começamos a explorar. É inteiramente plausível que grandes espécies desconhecidas possam existir nessas trincheiras profundas, completamente escondidas de nossa vista. O leito do rio é um lugar de sombras, um esconderijo perfeito para uma criatura que deseja permanecer invisível. A própria natureza da água adiciona outra camada de ocultação. O rio é tão turvo com sedimentos e matéria orgânica que a visibilidade é frequentemente reduzida a zero a poucos metros da superfície. Explorar essas profundezas não é como mergulhar em água oceânica clara. É mais como navegar por uma sopa espessa e escura. Qualquer animal que viva neste ambiente estaria perfeitamente adaptado a um mundo sem luz. Essa incrível profundidade e escuridão fornecem o santuário máximo. Se Mokele Mbembe é um dinossauro sobrevivente, uma nova espécie de grande réptil ou um mito poderoso, a natureza impenetrável do rio garante que o segredo permaneça seguro por enquanto. O poder do rio Congo não está apenas em seu tamanho, mas em sua hidrodinâmica violenta e imprevisível. Uma de suas características mais aterrorizantes e desconcertantes é a presença de enormes e permanentes redemoinhos. Nos cânions estreitos do Baixo Congo, o imenso volume de água é forçado através de um canal restrito. Isso, combinado com a profundidade extrema e um leito de rio acidentado e irregular, cria um ambiente caótico e mortal. A superfície do rio ferve e borbulha. A água irrompe de baixo em massivas correntes ascendentes, enquanto outras áreas colapsam em poderosos vórtices que engolem barcos. Estes não são os redemoinhos temporários vistos em outros rios. São características semipermanentes da paisagem, uma expressão constante da fúria do rio. Esses fenômenos ceifaram inúmeras vidas e embarcações. Capitães de barco locais navegam por esses trechos com uma mistura de habilidade, coragem e o que parece ser intuição sobrenatural. Eles sabem quais partes do rio evitar, lendo os sinais sutis na superfície da água que denunciam o caos letal à espreita logo abaixo. Para os cientistas, esta seção do rio é um laboratório natural para a dinâmica dos fluidos, mas um que é incrivelmente perigoso de estudar. Enviar instrumentos para esses redemoinhos é um grande risco, pois eles podem ser instantaneamente destruídos pela força pura da água. O rio é tão poderoso aqui que se comporta de maneiras que desafiam alguns de nossos modelos científicos, apresentando quebra-cabeças que os pesquisadores ainda estão tentando resolver. Uma das descobertas científicas mais notáveis foi a confirmação de uma corrente reversa. Enquanto a água da superfície flui rapidamente em direção ao Oceano Atlântico, instrumentos baixados para o cânion profundo detectaram uma corrente poderosa fluindo na direção oposta, rio acima. Esse fenômeno bizarro é impulsionado pela complexa topografia do leito do rio. A água mais lenta e densa nas trincheiras profundas é empurrada rio acima pela imensa força do fluxo da superfície que a cobre. Isso cria uma espécie de rio dentro de um rio, um mundo escondido com suas próprias regras. Essa descoberta ajuda a explicar algumas das estranhas borbulhas e redemoinhos na superfície, já que essas duas correntes opostas se chocam, criando uma turbulência inimaginável. Esse sistema turbulento tem um profundo impacto biológico. A mistura violenta da água impede que o rio se estratifique em camadas de diferentes temperaturas e níveis de oxigênio, o que é comum em outros rios profundos. Em vez disso, o Congo é uma coluna de água bem misturada de cima a baixo. Isso significa que o oxigênio pode atingir as partes mais profundas do rio, potencialmente permitindo que a vida prospere, onde, de outra forma, seria impossível. Este ambiente único impulsionou um caminho evolutivo único, separando populações de peixes e levando ao desenvolvimento de novas espécies em ambos os lados das corredeiras intransponíveis, transformando o rio em um motor de especiação. A fúria do rio não é apenas destrutiva, é também criativa.
Para as muitas tribos que viveram nas margens do Congo por milênios, o rio não é apenas uma característica geográfica. É uma entidade viva e que respira, uma divindade poderosa que governa cada aspecto de sua existência. É a fonte de toda a vida, fornecendo água para beber e lavar, peixe para sustento e uma via para transporte e comércio. Mas também é uma fonte de grande perigo e é visto como um Deus caprichoso, um que pode ser generoso em um dia e irado no outro. Essa conexão íntima e espiritual com o rio moldou suas culturas, suas crenças e seus rituais diários. Eles não veem uma separação entre o rio físico e o mundo espiritual. Para eles, são um e o mesmo. Esse sistema de crenças é expresso através de rituais e cerimônias complexas, projetadas para apaziguar os espíritos do rio. Antes de uma longa jornada ou uma expedição de pesca, é comum que os anciãos façam oferendas ao rio. Podem ser simples presentes de comida, vinho de palma ou outros itens simbólicos, lançados nas correntes como um sinal de respeito e um pedido de passagem segura. Eles acreditam que o rio tem memória e consciência e que deve ser tratado com deferência. Desrespeitar o rio, poluindo-o ou pegando mais do que se precisa, acredita-se que traga infortúnio, como doenças, colheitas perdidas ou acidentes na água. Essas práticas representam uma sabedoria ancestral profunda sobre viver em equilíbrio com uma poderosa força natural. A visão científica do rio contrasta fortemente com essas crenças locais. Onde um cientista vê hidrodinâmica, um ancião local vê a raiva de um espírito. Onde um biólogo encontra uma nova espécie de peixe adaptada à escuridão, um pescador vê uma criatura do mundo espiritual. A ciência busca explicar os mistérios do rio através de dados, medições e leis físicas. Ela revelou as incríveis profundezas, as correntes reversas e a biodiversidade única. No entanto, essas explicações, embora factualmente corretas, não capturam o significado completo do rio para as pessoas que o chamam de lar. O conhecimento deles é de um tipo diferente, experiencial, espiritual e transmitido por gerações de experiência vivida. Em última análise, o rio Congo permanece um lugar onde o mistério prevalece. A ciência pode medir sua profundidade e mapear suas correntes, mas não pode medir o temor e o medo que ele inspira. Pode descobrir novas espécies, mas não pode refutar a existência de Mokele-mbembe para aqueles que acreditam tê-lo visto. O Congo guarda seus segredos em suas águas escuras, em suas selvas impenetráveis e nos corações de seu povo. É um poderoso lembrete de que há limites para nossa compreensão e que algumas partes do nosso mundo podem nunca ser totalmente conhecidas. O grande rio continuará a fluir, uma força atemporal e enigmática. Seus segredos mais profundos provavelmente permanecerão escondidos por gerações, perdidos no coração da escuridão.